Esse aqui é mais um episódio do Carteira Mirai, em que eu aporto R$ 500 por semana nas oportunidades que mais fizerem sentido para mim. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E vamos a mais um aporte semanal. Na semana passada, a gente fez 2 aportes porque teve uma queda bem drástica do Ibovespa, caindo 4%, algo que a gente não via já há muito tempo. E o Ibovespa, na presente data, na gravação desse vídeo, também está caindo. Isso é excelente para os aportes. E aí já mandamos R$ 500 para a corretora, estamos utilizando a EQI para fazer esses aportes. Tem até uma planilha gratuita de aposentadoria da EQI aqui na descrição. Não necessariamente a gente vai aportar naquelas mesmas ações, porque a gente quer extrair a melhor oportunidade de preço. Aproveitar as quedas, não aumentando o preço médio desnecessariamente, porque há momentos, após muito tempo, a empresa cresceu, ainda está barata, não há nenhuma oportunidade muito clara e a gente aumenta o preço médio, não tem problema. Mas desnecessariamente não tem por que fazer isso. E o Ibovespa, como eu falei, olha só, ele corrigiu, que ele chegou a 164 mil pontos. Aí ele derreteu aqui 4%. Nesse momento, vou até atualizar o gráfico do Google, está caindo 1%. Praticamente a abertura do mercado, agora 10,40. Então, o que acontece? Daquele topo até agora, a queda acumulada é de 5%, uma correçãozinha normal, mas que foi desencadeada por um fato político que a gente sabe o que foi. Que foi o apoio que o Bolsonaro vai dar para o seu filho, Flávio Bolsonaro, para a presidência da República nas eleições de 2026. E aí saiu mais uma notícia falando que a candidatura é irreversível. Porque ele estava falando, não, a gente pode negociar aí com outros possíveis candidatos, só que a moeda de troca a gente sabe o que é, garantir a anistia do pai. Mas agora parece que não vai ter. Só que assim, sabe como que é política? Não vou voltar atrás. Isso aqui não vale nada. Porque o cara pode voltar atrás, assim, basta cair no esquecimento isso aqui, que já era. E depois ninguém liga mais também. Provavelmente, isso aqui deve estar fazendo preço, porque isso aqui é uma notícia de hoje, então pode ser um dos motivos para essa queda aí do Ibovespa na presente data. Por outro lado, Boletim Foco reduziu ainda mais a projeção de inflação. A mediana do IPCA, aqui é expectativa, tá? É uma projeção, não tem certeza de nada. Só que agora, como está muito próximo, né? A gente já está em dezembro, fechamento do ano, então isso aqui tende a não errar tanto. IPCA fechar 4,4, abaixo do teto da meta de inflação, que é 4,5. Com esse nível de inflação e um juro de 15, tá fácil ganhar dinheiro na renda fixa e até na bolsa, já que a bolsa subiu 30% nesse ano, apesar dessa correção. Então, esse nível aqui de inflação já fica muito mais fácil de o Banco Central começar a reduzir a taxa Selic meta. Então, isso aqui é positivo do ponto de vista de quem está esperando queda na Selic. O IGPM, então, ainda mais queda. E aqui no caso do IGPM a gente está falando de deflação por conta do câmbio, que é basicamente isso, né? Então, é inflação principalmente sendo controlada. E não é para menos. Selic a 15 e não controlar a inflação, a gente estaria lascado. E aí, antes da gente seguir com os aportes, eu ainda quero tratar aqui a respeito da tributação dos dividendos. Porque se você acha que acabou, que esse tema já esgotou, que poderia ter se refletido na sociedade, debates, etc., você está enganado. Tem muita coisa rolando. Primeiro, foi a resposta da Glaze Hoffman. Olha o que ela falou. Mídia registra uma corrida das empresas de capital aberto para antecipar a distribuição de dividendos para seus acionistas neste final de ano. Isso era óbvio que ia acontecer. Ué, se eu deixo uma janela de oportunidade para os agentes econômicos, as pessoas, as empresas evitarem os tributos, não, eu vou ficar esperando tributo aqui. É uma manobra indecente. Não tem nada de indecente. Indecente é o Estado ficar cobrando impostos cada vez mais, com carga tributária aí já recorde, nível recorde de arrecadação. Isso não é indecente? Para fugir da cobrança de imposto de renda sobre dividendos, que ainda são isentos e terão de pagar até 10% a partir do ano que vem. Até 10%, isso aqui não vale para empresas que mandam dinheiro para o exterior, dividendos para o exterior, que ali a alíquota é fechada em 10%, seja qual for o valor enviado, para isentar quem ganha até 5 mil. Tem até empresa tomando empréstimo para antecipar lucros que ainda nem foram realizados. Que empresa? Nem citou aqui, né? O político só joga informação aí. Primeiro que isso aqui, de fato, é algo que está sendo cogitado por algumas empresas. Só que tem um problema de você tomar empréstimo para pagar dividendo. A Receita Federal, ela pode, te ferrar se você for fazer isso. Porque a Receita Federal, ela vai avaliar se o empréstimo que você tomou para sua empresa, para sua pessoa jurídica, tem uma finalidade operacional, né? Se vai se refletir no aumento da capacidade produtiva, se vai se refletir em novos investimentos. Agora,
você tomar empréstimo para pagar dividendo, a Receita dificilmente vai aceitar isso aí. Dificilmente. Então é um risco muito grande. Quem estiver fazendo isso já está tomando um risco muito alto. É o retrato do andar de cima da sociedade brasileira. Ah, aquela mesma história. O andar de cima, os burgueses estão querendo ferrar com os trabalhadores ou não ligam para os trabalhadores. Que não tem preocupação com o desenvolvimento do país, a não ser com o seu próprio. Então isso aqui é papo de político, você sabe, de esquerda, é o mesmo papinho de sempre, sendo que é mais do que óbvio. Se tem uma lei que é muito forte, uma lei psicológica muito forte, lei entre aspas, é que os incentivos vão ditar os comportamentos humanos no geral. Se você tem um incentivo aqui, sendo de esquerda ou de direita, não interessa. Existe um incentivo para você não pagar imposto, você vai agir agora. Não tem nada de indecente nisso aí. É uma defesa contra a tributação que beneficia o Estado. Então isso aqui é um absurdo. E aí, tem esse artigo aqui que foi trazido no Neofeed, que tem uns pontos interessantes aqui, para você entender o que está acontecendo por trás disso tudo. E aí aqui tem trechos de opiniões de advogados e de family offices. Olha só, empresários e profissionais liberais, médicos, advogados, etc., enxergam isso como bitributação. Eles já pagam muito na pessoa jurídica. Cara, se você está ali no Simples Nacional, você vai pagar uma carga tributária sobre o faturamento, não sobre o lucro, de 12%. O impacto sobre o lucro é bem acima disso, ultrapassa uns 20%. Então assim, como que paga pouco? 20, 25%, aí vai pagar mais 10%. Esse pessoal aqui, na prática, vai se aproximar muito dos 34% de carga tributária máxima. É um super problema. Então, o melhor se fazer vai ser o quê? Primeiro, nesse ano, já distribuir o máximo de dividendo. Se você é advogado, médico, já deve ter feito isso. Segundo, que você vai começar a reter mais lucro na sua empresa. Você não vai distribuir para pagar imposto ou vai buscar alternativas. Inclusive, uma das alternativas, quando a gente está estruturando o portfólio, é muitas vezes a gente preferir os investimentos em renda fixa que tenham tributação de 15% do que aqueles investimentos isentos. Porque se eu paguei um tributo de 15% na renda fixa que eu possuo, isso aqui pode abater da base de cálculo total dos rendimentos que eu vou receber, 50 mil, e aí eu não vou pagar 10%, que eu já paguei 15% aqui. Então, o planejamento, até na estruturação do portfólio, vai ser uma coisa muito importante, se você quiser economizar com impostos. A chave agora é entender como a legislação permite otimizar essa carga. Ou seja, elisão fiscal não tem nada de indecente, como disse ali a Gleisi Hoffmann. Não tem nada de indecente. É uma defesa. Todo indivíduo, seja de esquerda, de direita, qualquer espectro político, qualquer indivíduo quer se defender do Estado. E se você fizer isso dentro da lei, qual é o problema? Tem nada de indecente. Ou você tem que aceitar passivamente ser lesado no seu patrimônio? Como assim? É impressionante que as pessoas ainda aceitem esse discurso. Mas enfim, não bastasse isso, você tem outro problema. O sindicato ali dos contadores, eles estão questionando essa norma por só dar o ano de 2026 como prazo máximo para você apurar as demonstrações contábeis, sendo que não tem como. O ano não se findou. Então olha só, eles entraram com mandado de segurança, que é um processo judicial, contra o texto da nova lei. O argumento é incompatibilidade por exigir que as empresas apurem resultados e aprovem as distribuições antes mesmo do exercício fiscal terminar. Não dá. Por isso que o pessoal está até cogitando estender isso para abril, projeto do Senado. Porque não dá. Então, é isso que dá você fazer uma lei nas pressas. Faz tudo errado. Olha o comentário aqui do advogado Hermano Barbosa. Esse projeto traz mudanças muito profundas e passou de forma apressada. Foi muito rápido. É para capital político, né? Porque essa isenção é muito boa para a sociedade e para o político. Só que, ao invés do governo sem pensar em controlar gastos, pensa em cobrar impostos de alguma outra parte da sociedade, os super ricos. E aí faz tudo correndo, né? Já para valer em 2026, a qualidade não condiz com o tempo em tramitação. Então foi aquilo, né? Correria. E é o que eu falei, ó. Na prática, os advogados têm recomendado apurar e distribuir tudo ainda em 25. E pior de tudo é que muito desse lucro nem existe, só existe no papel. Porque quando você vai na reserva de lucros, você vai notar que essa reserva não corresponde à disponibilidade de caixa. Então, ó, só para você ter ideia aqui das últimas empresas que anunciaram distribuição extraordinária. Unifique anunciou aí, ó, 56 centavos por ação, 200 milhões de reais para pagar em 26, 27 e 28. Você teve a Klabin, também aí com anúncio tanto de bonificação quanto de dividendos. E aí quando você pega o balanço patrimonial, aqui em patrimônio líquido, vou pegar o exemplo da Unifique. Ó, o
que eu poderia fazer? É o que essas empresas estão fazendo. Eu vou pegar a retenção de lucro, lucros acumulados e distribuir, ó, 250 milhões, mais ou menos o dividendo extraordinário ali que foi aprovado pela empresa. Só que a empresa não tem esses 250 milhões em caixa. Quando você vai aqui em ativo circulante, claro, nesse momento tem, mas muitas empresas não possuem, tá? Nesse caso aqui tem, mas muitas empresas não têm. E às vezes a empresa tem esse caixa aqui para ter um caixa líquido que supera em termos de rendimentos aquilo que a empresa está pagando de juros da dívida. Mas muitas empresas não têm. Eles falam, então é uma reserva de lucro no papel? Sim, no papel. E aí a empresa ou vai ter que tomar dívida para pagar dividendo no futuro, porque você pode parcelar até 2028, ou ela vai esperar o novo fluxo de caixa entrar, que vai se referir a anos posteriores. Vai estar errado isso aí, mas eventualmente eles podem tentar fazer isso para fazer o pagamento. E o pior de tudo é que esse imposto aqui, ele é retido na fonte. Isso dificulta ainda mais o fluxo de caixa das empresas, porque a empresa poderia o quê? Esperar para pagar esse imposto. Não, já desconta ali na fonte. Aí é foda, né? Sem correção monetária, sem nada depois da restituição no ano que vem. Complicado. Aí citou aqui o caso da VEG, que fez uma distribuição extraordinária. Itaú e Vale também estão nessa pegada. Todo mundo, né? Óbvio. E aí, quais são as opções que os advogados estão recomendando? Olha aí. O primeiro é se endividar. Olha, aqui não vai dar certo. Isso aqui vai dar ruim. Olha aí, ó. A Receita pode argumentar que não há finalidade operacional. E vai. Isso aqui não vai dar certo. Segunda alternativa é transformar agora o lucro em capital social para no futuro reduzir e devolver para o sócio. Então, eu faço a bonificação, jogo e as empresas estão fazendo isso. Isso aí vai ser feito. Eu coloco aqui no capital e depois eu devolvo para o sócio. Só que isso aqui pode gerar alegação da Receita de simulação, mas é a melhor possibilidade aqui de elisão fiscal. A Eletrobras, por exemplo, a Axia Energia, falei em outro vídeo, emitindo ações resgatáveis, é uma medida muito parecida com essa aqui. Então, assim, o que as empresas, com seus controladores, puderem fazer para evitar pagamento de tributos, e sempre vai ser assim em qualquer lugar do mundo, tá? Não é a elite brasileira que não tem empatia, não. Todo mundo vai minimizar o pagamento de tributos. Até o Warren Buffett, que é super caridoso, já disse em diversas oportunidades que ele muitas vezes não vende ações ou até vende para fins fiscais, ou para economizar tributos para os seus acionistas e para si próprio, ou ele não vende para diferir imposto. Então, assim, para com isso aí. Foco na realidade. Todo mundo vai evitar pagamento de imposto. Até o pessoal de esquerda, esse pessoalzinho é hipócrita que fala, eu gosto de pagar imposto. Eu pago com alegria. É hipocrisia isso aí. Você paga o que precisa pagar e não tem como fugir de maneira legal. É isso que você faz. Seja sincero consigo mesmo. Aqui cita também essa retenção de 10%, que complica o fluxo de caixa das empresas, e qualquer envio para o exterior vai gerar esse imposto. E aí? Será que você não vai atrapalhar aqui o capital estrangeiro aqui no Brasil? Olha, e essa história do redutor de 34% não vai funcionar, porque a gente sabe. Mas as empresas da Bolsa já pagam 34%. A maioria não paga, efetivamente. Tem o JCP, tem ali deduções. Então, na prática, todo mundo vai pagar. E o pessoal mais penalizado será o pessoal do Simples Nacional e quem está no lucro presumido. E há ainda empresas, olha só, que estão fazendo já a redução do payout mínimo. Essa aqui é uma ata da Vulcabras. Olha o que eles aprovaram. Artigo 29 do Estatuto. A linha C. A parcela correspondente a no mínimo 1% do lucro líquido. Ué, Luan, mas eu vi na lei que é 25%, eu já falei. A lei fala se o estatuto for omisso. Aqui não está sendo omisso. Então o estatuto é que dita a regra. E se o estatuto não fala nada, peraí, como que o estatuto não vai falar nada? Hoje em dia todos os estatutos prevêem isso. Mas se isso acontecer, vai ser de 25%. Se não, vai ser de 1%. Isso aqui é legal, é legítimo. A lei fala. Portanto, o estatuto deve prevalecer. De tal modo que você vai ter empresas, isso já está acontecendo, reduzindo o payout. Eu já vi gente perguntando, então não vale mais a pena ter empresas assim. Cara, uma série de empresas poderão fazer isso. Até aquelas que são vistas como de dividendos. Por que fazer isso? Porque não quer pagar imposto. Aí a empresa ficou ruim agora por causa disso. Sendo que isso aqui, quem gerou isso aqui foi o Estado. Os agentes econômicos, eles vão reagir de maneira a evitar ou minimizar pagamento de tributos dentro da lei. Simples assim. É um incentivo, é um reforço. É isso. Isso já está acontecendo. E aí hoje, BB Seguridade está caindo um pouquinho. Não está caindo tanto quanto o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está caindo mais, ó. 1,67. Acaba sendo mais sensível a toda essa briga política, então eu estou tendente a pegar um banco nesse aporte. Talvez o Banco do Brasil aí abaixo dos 22. Como eu estou aportando 500 por semana, não um capital assim que, é melhor esperar abaixo dos 20, que é o ideal aqui,
eu poderia começar comprando um pouquinho. Então eu vou deixar a BB Seguridade por hora, acima dos 35, e talvez pegar aqui o Banco do Brasil, que está abaixo do seu valor intrínseco. Eu deixo isso lá para os membros da comunidade. É uma das poucas ações que caem nesse ano, né, caindo 11%. Pode ser mais um case de oportunidade, lembrando que é um banco cíclico. Então o ideal é só comprar nas quedas. Essa ciclicidade do agronegócio dificulta você fazer aportes assim, subindo o preço ao longo do tempo em Banco do Brasil. É muito difícil. Os lucros acabam sendo mais erráticos, mais voláteis. Só que tem um outro banco aqui, que foi até questionado na comunidade. Luan, esse banco tá muito barato. Até você, na planilha de valor intrínseco, fala que ele tá muito barato. Por que você não compra ele? É porque na minha carteira principal eu já tenho outros bancos e eu não quero adicionar mais um. Mas de fato, ele está muito barato e talvez seja o caso de comprá-lo. O problema é que ele subiu nesse ano. Aí é foda. Então, é o Banco ABC, que está subindo quase 27%, hoje está caindo quase 1%. É um banco, olha só os múltiplos, negocia 5,5 vezes lucro, ainda abaixo do valor patrimonial. Na Bolsa de Valores, ele vale 6 bilhões de reais, 100% tag along, as ações preferenciais, que são as únicas que estão negociando. Tem um free float acima de 30%, de tal modo que é muito difícil aqui fechamento de capital, porque o free float é alto. Paga um dividendo alto, e historicamente, eu vou até pegar o histórico dele aqui, ó, em contábil. Historicamente, o lucro não é tão errático. Olha a trajetória de crescimento do lucro. É mais consistente que o Banco do Brasil, tá vendo? O retorno sobre o patrimônio líquido não é absurdo, mas tem uma média aí de 12%. E vamos considerar aqui que 2020 e 2021 distorceu essa média, fica mais próximo de 13%. Se a gente pegar aí o payout da empresa, que na média fica em 60, hoje está em 40, então a gente está falando que a empresa retém mais ou menos uns 40% de lucro. Se ela entregar um ROI de 13, eu estou falando que o lucro vai crescer uma taxa de 5%. Só que historicamente o lucro cresceu acima de 9%. Hoje, considerando a tributação dos dividendos, a empresa provavelmente vai reter mais o lucro. Vai ficar nos 50% de retenção, vezes os 13%. A gente está falando de 6 a 6,5% de crescimento do lucro por ação ao longo do tempo. Eu fico com 6% de projeção do crescimento do lucro por ação. Com base nisso, eu consigo chegar aqui no valor intrínseco desse banco, exigindo uma taxa de desconto enorme, de 20%. Imagina só, é quase paranoico. Mas por quê? Por ser um banco small cap, por ter subido, né? Gera um pouco mais de risco. É muito mais arriscado comprar quando a ação subiu, ou você não sabia disso? Seu risco aumenta e muito. Ah, mas o resultado caiu? Não. Ó, lucro da empresa. Ele caiu um pouquinho, sim, na comparação anual, mas praticamente se manteve estável. Na comparação trimestral, subiu aqui um pouquinho. E o ROI da empresa está em 15,5%. Tá bom esse ROI, tá bom esse ROI. A inadimplência tá sob controle. Então, assim, é um banco que deve fechar o ano com lucro líquido de quase 1 bilhão, pelo menos 950 milhões, é a minha projeção. Opera com bons indicadores aqui, Basileia, capital principal, consegue pagar bons dividendos. E aí, exigindo 20% de desconto, a gente chega aqui, ó, num preço justo de 33%, margem de segurança de 35%, uma alta margem de segurança já exigindo um retorno de 20%. Então, assim, é um banco muito barato. Não é recomendação nenhuma aqui, mas eu estou tendente a comprar. Talvez seja bom eu comprar a metade em Banco ABC e a metade em Banco do Brasil. Só para pegar essa queda também de Banco do Brasil e deixar a queda passar. Porque eventualmente, talvez o banco se recupere mais rápido do que a gente achava e ele não volte a cair abaixo dos 20. Ou, no ano que vem, com a loucura eleitoral, ele caia abaixo dos 20, aí a gente vai lá e compra. Então, aqui, ao invés de comprar já os R$ 500 de uma vez e aí perder eventual queda que possa ocorrer no ano que vem, eu vou comprar só a metade agora, que eu quero adicionar banco na carteira e não aumentar o preço médio desnecessariamente dos outros ativos. E vou começar a comprar o ABC porque, cara, essa margem de segurança está absurda. Então, assim, é um banco que deveria valer, segundo os nossos cálculos, pelo menos 8 bilhões de reais. Ele vale aí 6 bilhões, né? Então, a gente vai acabar adicionando esses dois. Então, estou aqui na minha conta da EQI. Ó, a gente está ganhando R$ 38. Colocamos aqui R$ 500 na conta. Tem 522, sobrou R$ 22. Como é que tá aqui, ó? Criptoativos, a gente está ganhando um pouquinho. Então, não vou nem comprar. Nesse momento, então, não vou nem gastar com Bitcoin. Renda fixa, não vou aumentar a posição agora. Vou olhar aqui a carteira de renda variável. E a gente tem BB Seguridade dando 1% de retorno. Não vou aumentar o preço médio, como eu falei, desnecessariamente. PetroRio, estamos aqui com ganho também, não vou aumentar. E Klabin deu uma voadinha, né? Pegando um bom preço. Então, também não vou aumentar. Vamos comprar Banco do Brasil e Banco ABC. Como as duas ações não estão aqui, senão eu poderia simplesmente vir aqui, clicar em mais detalhes e comprar, eu vou lá em investir aqui, ó. Eu vou em renda variável, negociar. Lembrando que a EQI é parceira do canal Mirai Invest. Eu tenho link para abertura de conta aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e QR Code na tela. E sendo membro da comunidade FMI, você tem corretagem zero aqui na EQI. Então vamos pegar aqui BBAS
3F, aí ó, vamos comprar a metade, R$ 250, né? Então R$ 250 dá quantidade de 11 ações, então vamos comprar, confirmar. Ver ordem, pronto, executado. Agora 250 em Banco ABC, ABCB4, F também, que a gente tem que comprar no mercado fracionário, né? Comprar, vou até colocar um pouquinho mais, porque sobrou aqui, né? Dinheiro, vamos colocar 260 aqui, ó. Vai dar 10 ações, vou colocar um pouquinho mais, ver se chega em 11 ações, vamos comprar 11 ações, ó, dá 267 aqui. Enviar ordem, ver ordem, executado. Pronto, tá tudo certo aqui na carteira. Então esses foram os aportes. O aporte em ABC foi muito mais para ter um banco small que tem uma alta margem de segurança, altíssimo. Até mais do que Banco do Brasil, hein? Até mais, porque Banco do Brasil sim tá baixo no valor intrínseco, só que o Banco ABC tem uma margem de segurança maior, apesar de ter subido. Olha só que interessante. Então, cuidado com os mitos que você vê por aí no mercado. Você precisa aprender a fazer isso, né? Então, cuidado com quem você segue também. Já se inscreve aqui no canal e, de novo, parceira do canal. Link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e QR Code na tela. Mas e aí? Você está aproveitando essa correção? Ou entende que está tudo caro, você está fazendo caixa? O que você está fazendo agora? E aqui em cima eu vou deixar o vídeo anterior, que é o último aporte que a gente fez no Carteira Mirai.